Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 143 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é importantíssimo: como você pode aumentar seu horizonte de consciência para a tomada de decisões mais embasadas. Eu estou com um problema técnico aqui, eu estou de férias e, infelizmente, eu não vou poder mostrar a minha imagem aqui para vocês no podcast. Então, eu vou fazer esse episódio somente com slides, porque eu estou fora de São Paulo, como eu disse, e eu não tenho como resolver esse problema técnico por aqui. Mas, como eu falei, nas 2 últimas semanas, eu estava formando turmas de executivos como mentores internos em 2 instituições financeiras, e um tema importante que surgiu e que é fundamental para você tomar decisões embasadas é o seu horizonte de consciência. Em síntese, é até onde você enxerga, o quanto que você entende de um determinado tema. É claro que esse assunto, o horizonte de consciência, ele é fundamental porque ganha o jogo quem enxerga mais longe e que consegue agir em função deste conhecimento. Nos últimos episódios do nosso podcast aqui, eu tenho conversado sobre a minha preocupação com o que está acontecendo no mercado financeiro e como que isso pode afetar sua carreira e a empresa onde você trabalha, além de seus investimentos, é claro. Então, eu vou usar isso como base para você compreender o que é o horizonte de consciência e como que isso pode fazer você compreender melhor uma situação, estruturá-la e encontrar soluções. Em geral, a gente não para muito para compreender de onde que vem o nosso conhecimento e a gente acaba repetindo o que os outros falam sem pensar. Presta atenção como as pessoas no mundo de hoje, elas têm, em geral, a mesma opinião, justamente porque elas ouvem um certo pensamento a respeito de alguma coisa e repetem isso sem refletir muito quem falou isso pela primeira vez a respeito do assunto e por que ela está repetindo. É claro que se o tema é, sei lá, entretenimento, isso não deve gerar nenhum grande problema. Mas quando o assunto é uma questão da empresa e que envolve a sua área de atuação, então é melhor você saber de onde vem a sua base de informações para que você possa dizer o que você está sugerindo com base e argumentar com fatos, com elementos bastante sólidos que você tirou da realidade. Para você conhecer seu horizonte de consciência, você deve fazer um exercício que nós chamamos de mapa da ignorância. O que é isso? Basicamente é, dado um tema, você saber dizer exatamente qual a origem do que você sabe e o que falta você saber sobre o tema. Então, como eu falei para você, eu vou usar o tema investimentos como exemplo. Vamos supor que este seja o assunto. Quando você pensa em termos de investimentos, quando você olha para onde é a fonte do seu conhecimento a respeito disso, quem foi a pessoa que disse para você investir, por exemplo, em um determinado fundo? Você consegue dizer a si mesmo ou compartilhar quem você segue quando o assunto é investir? Quem são os seus conselheiros? Então, por exemplo, vamos supor que você está me ouvindo e você se encontra nesse momento em uma sala. E nessa sala você começa a refletir se cada um vamos dizer assim, do piso, das paredes da sala, fosse uma pessoa que você ouve. Imagina como se fosse um estúdio, onde você tem uma pessoa falando de cada direção. Vou mencionar alguns nomes aqui, sem nenhuma preocupação com a avaliação, mas só para você ter uma ideia do que eu quero dizer exatamente com quem você ouve. Acho que a primeira pessoa que você deve ouvir, com certeza, é o seu assessor financeiro ou assessor de investimentos. Agora, vamos supor que você já viu palestras ou acompanha o trabalho do Ricardo Amorim. Então, esse aí seria uma segunda pessoa que está, por exemplo, numa parede do lado esquerdo de você. Aí você escuta a CBN lá, o Carlos Alberto Sandenberg, que está na parede da frente. Aí você escuta também a Mara Luque, o William Vac, ou então um influencer como o Bruno Paulinelli. Então, quando você para pensar nisso, imagina como se você estivesse num estúdio de gravação e você tem essas pessoas em todas essas posições. Então, se essas são as pessoas que você ouve, essa é a caixa na qual você está.
A gente não vive pensando, sugerindo, melhor dizendo, para que as pessoas pensem fora da caixa. Então, para que você pense fora da caixa, você tem que saber em qual caixa você está. Então, quando você sabe o nome das pessoas, da onde você tirou as informações que você fala sobre investimentos, então você sabe conscientemente qual é a caixa que você está. E uma vez que você resolveu fazer esse seu mapa da ignorância, e o mapa da ignorância diz respeito a investimentos, o que você faz, na verdade, é uma tabela, onde do lado esquerdo você tem o que eu sei e do lado direito o que falta saber. Então, assim, no seu lado esquerdo você colocaria, por exemplo, informações, já que a gente está falando de investimento, né? Vamos supor, sobre os ativos que você sabe. Então, você sabe sobre negócios, você sabe sobre o mercado financeiro. E o que você sabe, você poderia listar, inclusive, o nome dessas pessoas e, idealmente falando, o mapa da ignorância, ele é feito por meio dos livros, dos autores, portanto, que você já leu. Então, isso estaria na coluna da esquerda, o que eu sei. Agora, o que falta você saber? Vamos supor que você não entenda nada de investimentos como imóveis, ou então commodities, ouro e prata, ou criptoativos. Então, isso estaria na coluna da direita. E desta forma, a partir do momento que você tem o mapa da ignorância, falando sobre o tema investimentos, onde você tem do lado esquerdo o que você sabe e do lado direito o que falta para você saber, você tem então a dimensão do seu horizonte de consciência, até onde você sabe. E é interessante você observar isso, né? Que esse mapa, ele fala tudo a respeito do que você sabe, ou seja, aquilo que você sabe, e o que você sabe que você não sabe. É claro que, quando digo para você, você tem que pensar fora da caixa, é aí que você precisa acessar outras fontes, outros autores de informação, para que você possa ir além. Agora, por que isso é tão importante para você? Imagine o que pensa uma pessoa que tem a mesma posição sua, mas numa empresa concorrente. O que ela sabe? E se essa pessoa estiver em uma empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, neste exato momento? Ou seja, ela tem o mesmo cargo que você, mas está nesse país, numa empresa multinacional. Se você deseja ser um executivo classe internacional, você necessariamente tem que ter as mesmas referências que essas pessoas. E é claro que eu digo isso porque um mercado cada vez mais globalizado, essa competição, ela existe para a empresa na qual você trabalha. É claro que essa competição ocorre também no mercado financeiro e também na sua área de atuação. E quem é que vai ganhar esse jogo? Quem tiver o maior horizonte de consciência. Por quê? Porque essa pessoa terá um repertório maior de conhecimento para lidar com as diversas situações que ela enfrenta. Então, não estaria na hora de você acrescentar novas pessoas na sua lista de conselheiros? E na sua área de atuação, o que seus concorrentes estão pensando ou fazendo? É desta forma que você se mantém atualizado e compreende melhor os acontecimentos relevantes para a sua carreira e, é claro, para os seus negócios. Acima de tudo, você consegue perceber a complexidade de uma situação e seus lances de momento a momento. Ou seja, perceber algo fundamental que é a tendência dos acontecimentos. Pois, se você deve se preparar para aquilo que é certo no futuro, é assim que você vai ser mais estratégico. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Jeff Bezos recentemente, e para ser bem franco, eu não sei de quando que é essa entrevista, mas nela o Jeff Bezos ele dizia que muita gente pergunta para ele o que ele acha que vai acontecer nos próximos 10 anos. Né? E ele fica bastante surpreso, porque ele fala assim, olha, na verdade, eu não me preocupo tanto com o que vai mudar nos próximos 10 anos. Eu me preocupo com aquilo que não vai mudar. Porque aquilo que não vai mudar é que vai me permitir eu tomar as decisões de fato estratégicas, ou seja, que vão durar ao longo do tempo. E ele dá como exemplo que provavelmente nenhum cliente vai pedir para ele entregar produtos mais caros. E também ninguém vai pedir para ele entregar o produto de uma maneira mais devagar. Ou seja, embora sejam informações que pareçam óbvias, são informações estratégicas porque o permitem orientar o negócio da Amazon. Então, esse ponto é fundamental quando a gente fala sobre tendências,
porque, em geral, a mídia tradicional ela dá informações dos fatos do dia. E se você ficar nos fatos do dia, você vai ter muita dificuldade de perceber a tendência dos acontecimentos, a tendência dos negócios e do que está realmente sendo relevante para você tomar decisões. Por exemplo, quando eu falei há cerca de 3 semanas sobre a subida do ouro e da prata, foi porque isso poderia representar uma mudança grande no sistema financeiro, com o dólar sendo substituído como reserva de valor. Inclusive, eu estou gravando aqui no dia 30 de janeiro, mas a minha intenção era ter publicado esse podcast no dia 29. E, no entanto, devido a esses problemas técnicos, que não está permitindo aqui ter a minha imagem, eu só consegui gravar agora. E hoje, exatamente, que é o último dia útil, né, de negociação nos mercados, tanto o ouro quanto a prata sofreram uma queda bastante significativa. A prata chegou a 20% e o ouro aproximadamente 10%. E isso, claro, como é a notícia do dia, todos os analistas financeiros, agora há pouco eu estava vendo até aquele primo rico, né, que Thiago Nigro, né, melhor dizendo, falando sobre ouro e a prata e tal. Ninguém fala sobre esses assuntos na maior parte do tempo. Mas aí quando dá uma queda monumental, todo mundo vira meio que especialista no assunto. Sendo que ninguém percebeu que, apesar dessas quedas enormes que ocorreram hoje, esses dois ativos foram os que mais se valorizaram no mês de janeiro. Então, qual que é o ponto aí? É que, por exemplo, uma questão como essa, que eu vou até desenvolver um pouco mais na conversa controversa, você vai ver que esses valores que eles estão dando para a prata, mais ou menos ao redor de 75 a 80 dólares, e do ouro físico, que caiu para 5.200, 5.300, você com certeza vai surpreender, porque no mundo físico, ninguém está conseguindo fazer negócio com esses valores. Esses valores, na verdade, são do mercado de contratos futuros desses dois metais. Eu vou esclarecer isso um pouco melhor na nossa conversa controversa, como eu disse, e se você não conhece, a nossa conversa controversa é a seção do nosso podcast, onde nós falamos sobre temas mais polêmicos e que nós temos uma visão que nós não deixamos abertas aqui para o mainstream. Então fica o meu convite, tem um link aqui embaixo para você se inscrever e ter acesso a essa conversa controversa deste episódio e dos 142 episódios anteriores. Voltando então sobre essa questão de investimentos, para você ter uma ideia da complexidade de quanto poderia ser o seu horizonte de consciência se você não ficasse apenas nas mídias tradicionais, é provável que o mês de fevereiro seja até um mês de declínios ainda maiores nesses dois ativos, porque a grande quantidade de contratos futuros desses metais que devem ser liquidados em março, e os bancos precisam muito comprar metais a preços baixos, caso, no momento da liquidação, quem comprou esses contratos quiser a prata física. Bom, de qualquer modo, eu vou voltar para a questão da força do dólar, que uma vez até que você vê quantas coisas aconteceram de ontem para hoje, né? O novo presidente do Banco Central foi anunciado pelo Donald Trump, agora vai ser o Kevin Warsh, e o que nós observamos é o seguinte, é que, como eu estava falando, existe a possibilidade do dólar ser substituído pelo ouro como reserva de valor pelos países. Por que eu digo isso? Porque os bancos centrais estão acumulando ouro em uma quantidade muito grande e provavelmente ele vai substituir o dólar em algum momento, ou pelo menos essa é a tendência, como eu falei. E aí a gente vê a complexidade desse assunto, porque quais são as alternativas que os Estados Unidos possuem nessa situação? Ora, a primeira é óbvia, ela pode defender sua moeda, ou seja, não deixar o ouro desvalorizar, não deixar o dólar desvalorizar em relação ao ouro, e isso vai representar uma queda importante nos demais mercados, porque para ele fazer isso, ele precisa aumentar a taxa de juros dos títulos americanos, e se os Estados Unidos fizer isso, com certeza outros ativos vão cair de valor. Ou então, a segunda opção é os Estados Unidos deixar o dólar se desvalorizar e eles se prepararem para um mundo onde a reserva de valor será o ouro novamente. Neste caso, as trocas internacionais devem ser muito mais equilibradas que as atuais, porque os Estados Unidos, nesse momento, possuem o grande déficit comercial. E eu digo isso pelo seguinte, porque se essas trocas forem feitas usando o ouro como meio de pagamento, se você é um país que tem um déficit comercial muito grande, por maior que seja a sua reserva de ouro, você vai chegar um momento que você vai acabar exaurindo suas reservas. E aí que a coisa começa a ficar
complexa, porque até meados do ano passado, o Donald Trump ele tinha conseguido reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos pela metade, isso por volta de junho de 2025. E é claro que isso parece mostrar uma tendência de que realmente as trocas comerciais ficariam mais equilibradas. Entretanto, os números desta semana que nós estamos mostram que esse déficit voltou a um patamar ainda maior do que antes do Trump impor as tarifas aos parceiros comerciais. Mesmo assim, ele deu uma declaração nesta semana de que o dólar está bem, embora ele tenha perdido muito valor em relação a outras moedas e em relação ao ouro também. Ou seja, se ele está dizendo que o dólar está indo bem, ele está dizendo que ele prefere uma desvalorização do dólar para que os produtos feitos nos Estados Unidos fiquem mais competitivos no mercado internacional. Então, percebe como isso acaba afetando você? Se isso realmente for a tendência, lá no futuro, pode ser que você não tenha que competir com a China ou com o Japão, você pode ter que competir com uma empresa americana produzindo produtos e exportando. Então, daí a importância de você entender o que é a tendência, qual que é expandir o seu horizonte de consciência para perceber isso. Já o secretário de Tesouro, Scott Bessent, ele disse que vai defender o dólar. Ou seja, ao que tudo indica, no caso dele, inclusive ele deu uma declaração dizendo que ele iria conversar com o ministro das Finanças do Japão para equilibrar o ien, e isso realmente é um pouco estranho, quer dizer, ele faz uma declaração de que vai defender o dólar, mas para ele estabilizar o ien, para que o ien pare de cair de valor, ele precisaria, na verdade, permitir que o Japão vendesse títulos públicos americanos, e isso desvaloriza o dólar. Como eu mencionei em conversas controversas anteriores, tudo isso que está acontecendo pode significar sérios conflitos geopolíticos, porque o grande problema aí é que quando você tem a necessidade de fazer mudanças no sistema financeiro internacional, em geral, essas mudanças são feitas em meio a grandes conflitos. E, nesse momento, você deve estar lendo a respeito do fato de que os Estados Unidos está deslocando uma grande esquadra de navios, de porta-aviões, para próximo do Irã. Também existe aviões indo para a região. E, para a situação ser ainda mais complexa, você tem embarcações russas e também chinesas entrando ali no Estreito de Hormuz. Então, fique bastante atento, porque qualquer acontecimento nessa área, ou seja, na geopolítica, pode afetar seriamente sua carreira, a sua empresa e os seus investimentos. É claro que a minha ideia aqui é passar para você tudo isso de informação para você perceber a complexidade do que você tem que aprender para ter um maior horizonte de consciência e ter uma noção clara de qual é a tendência dos acontecimentos. É claro que em outros episódios eu preciso trazer para você mais elementos para que você possa compreender aos poucos a complexidade de tudo isso que está acontecendo. Mas eu sugiro a você ver, inclusive, os episódios anteriores, no qual eu mencionei como isso acontece, se você é assinante, as conversas controversas também, explicando quando aconteceram essas mudanças no sistema financeiro internacional e como que esses eventos geopolíticos foram utilizados. Bom, e claro, do que eu puder contribuir com vocês nesses temas, conte sempre comigo. E nessa conversa controversa de hoje, nós vamos falar sobre quais informações nos mostram que o ouro e a prata devem continuar a pressionar essas questões geopolíticas. Para você que acompanhou nós até esse momento, fica o convite, então, de você se inscrever no canal e assistir a Conversa Controversa. Tem um link aqui embaixo. E na semana que vem, se tudo der certo tecnicamente, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E eu começo a conversa controversa respondendo a pergunta: por que o ouro e a prata deverão continuar a subir?